Olá, meu nome é Marcelo Souza. Essa é a segunda de um conjunto de aulas sobre microserviço rodando no AWS Lambda com .NET Core. Se você caiu direto nessa aula, eu recomendo que você volte na aula anterior, porque eu apresentei esse diagrama e esse é o diagrama do projeto que a gente vai desenvolver ao longo dessas aulas. Então é interessante ter uma visão geral dele, porque agora a gente vai começar na prática a aplicação de alguns conhecimentos que a gente deve absorver aqui ao longo das aulas. A gente vai começar com esse diagrama mais simples, que é o diagrama de dois projetos, de dois microserviços se comunicando por meio de uma fila. E a fila se chama teste. Então a gente vai diretamente aqui no console da AWS. Eu ainda não vou explicar como chegar até aqui, como criar uma conta na AWS, como definir credenciais de acesso, porque isso vem na aula seguinte. Mas eu vou criar uma fila aqui para que a gente tenha alguma coisa prática, porque senão dá sono, né? Vou criar uma fila chamada teste, é a única coisa obrigatória aqui da fila e ela já vai dar para mim aqui a URL de onde ela foi criada. Essa URL a gente vai usar tanto no projeto que vai enviar a mensagem quanto no projeto que vai receber a mensagem. A URL é o endereço onde a fila está hospedada ali na AWS. Só voltando aqui, lembrando que eu estou em São Paulo, na região aqui, ó. Então eu preciso criar os projetos para que eles se conectem aqui. A gente vai ver isso aqui agora. No Visual Studio, eu tenho já uma solution criada e eu vou criar dois projetos. Aqueles dois projetos lá que eu mencionei no diagrama. Voltando aqui no diagrama. Fornecedor e consumidor, tá? São os dois projetos que eu vou criar porque a fila teste eu já criei. Eu vou criar aqui sqs.fornecedor, tá? Esse cara vai enviar mensagens para a fila. E eu vou criar aqui outro projeto sqs.consumidor. Se você quiser criar isso aqui no Visual Studio Code, não tem problema. Aqui é indiferente. Mas o projeto Lambda que a gente vai criar nas próximas aulas, esse é interessante ser feito aqui no Visual Studio porque tem uma extensão do Visual Studio que nos facilita bastante aqui. Mas dá para fazer no Visual Studio Code também. Eu só não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tem vários tutoriais sobre esse depara que dá para ser feito aqui. Na internet tem bastante coisa, não tem dificuldade com relação a isso. Para consumir o serviço de SQS, tal como qualquer serviço da Amazon ou de qualquer outro fornecedor, a gente precisa do SDK, que é o pacote, o NuGet Package, que vai nos fornecer acesso aos recursos. Então a gente vem no Google mesmo e digita assim, NuGet SQS. E aí a gente vai ter no primeiro link o pacote NuGet do SQS que a gente vai usar. Usando o Package Reference aqui, a gente copia ele e adiciona nos dois projetos. Eu vou ter que criar um item group aqui, tá? Cuidado para não criar um item import. Item group, coloco aqui dentro e copio para o outro. Para ficar igualzinho, a gente vai precisar dessas referências aqui. O NuGet já cuida de adicionar o pacote para a gente. Eu vou fazer a importação de 3 namespaces aqui que a gente vai usar. Amazon, tá? Amazon.sqs e Amazon.sqs.model. A gente vai precisar e eu já vou importar aqui para facilitar para a gente. Já vou copiar para o outro aqui, tá? E qual a gente vai começar primeiro é irrelevante. Para que a gente tenha acesso aos serviços da AWS, a gente precisa primeiramente criar um client, que é o conector, o que vai fazer essa ligação entre o SDK da AWS e a API deles. Então a gente vai inicializar aqui já criando o client. Vou fazer var client igual new Amazon SQS client. E quando eu faço isso, eu preciso mencionar aquela região que eu falei que é São Paulo. Voltando aqui no painel, eu criei a fila em São Paulo. Então eu preciso mencionar que essa fila está aqui em São Paulo. E por isso eu faço um region endpoint.São Paulo. Se você navegar aqui nesses enumeradores, dá para ver todos os disponíveis aí. São Paulo é mais caro um pouquinho, mas o serviço de SQS é extremamente barato. A gente vai ver os preços deles depois, mas é coisa de 10 centavos ou 10 cents a cada 1 milhão de requisição. É bem baratinho mesmo. Tanto é que isso que a gente está fazendo aqui, desses testes, não acarreta qualquer custo. Agora, esse aqui é o consumidor, então esse aqui vai pegar as mensagens da fila. Então eu vou fazer client.region
receive message. Então, com isso, ele vai conseguir receber mensagens. Ele precisa de um receive message request como parâmetro, ou seja, o contrato de solicitação de mensagens. Eu vou chamar ele aqui de request e vou inicializar esse request aqui em cima. Falar var request igual new receive message request. E ele precisa de um parâmetro aqui, que é a URL. Essa URL aqui da fila, que a gente criou, tá? Eu preciso passar essa URL aqui e por isso eu copiei ali. É o único parâmetro obrigatório para receber uma mensagem. Como isso aqui retorna uma task, a gente precisa fazer esse método se tornar async task, tá? Fazer a importação aqui. Pronto, agora a gente consegue já receber mensagens que eventualmente foram postadas na fila, mas a gente precisa capturá-las. Então, vou fazer aqui response. As variáveis aqui você pode definir um nome que lhe agradar mais, não tem problema. E eu vou pôr um breakpoint aqui, porque a gente já consegue receber mensagens. Vamos ver isso aqui funcionando desde que a gente faça o envio dessas mensagens pelo fornecedor. Então, eu vou copiar para o fornecedor esse client aqui que a gente vai usar lá. Tá? Aqui, client. E aí, o client, agora, a gente vai chamar ele client.sendMessage. E a gente vai precisar passar um request também. Só que agora, aliás, é isso mesmo, um request. Agora é o sendMessage request, que é o contrato de envio de mensagens. A gente vai esboçar bastante isso aqui quando a gente for falar de Lambda, tá? Request. Aqui em cima eu vou criar um request do tipo sendMessage request, aqui, sendMessage request, e ele precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é aquele mesmo que a gente passou ali, que é o URL, vou copiar daqui, tá? Você pode colocar numa variável de ambiente, aí fica a critério. E aqui a gente vai precisar do message body, tem que pôr uma vírgula aqui, né? Senão ele não dá o autocomplete para mim. Message body, que é o corpo da mensagem. Corpo porque, na verdade, a gente pode passar mais coisas além do corpo da mensagem. A gente pode passar alguns atributos, mais algumas coisas que a gente vai ver ao longo da evolução. Tá? A mensagem aqui, teste 1, 2, 3. Com isso, eu já consigo fazer o envio dessa mensagem. Esse método também retorna uma task. Então, vou fazer aqui async task nesse método principal. Tá? E agora a gente consegue fazer o envio da mensagem e consegue receber a mensagem. Eu vou definir esse processo aqui como o inicial, esse fornecedor, para que a gente execute ele e consiga fazer o envio da mensagem primeiro, depois a gente executa o outro para fazer a recepção da mensagem. O console está sendo executado aqui. A primeira vez demora um pouquinho, finalizou. Já executou. Se você estiver fazendo o mesmo que eu estou fazendo aí no seu computador, pode ser que você tenha acesso negado, porque talvez você não tenha configurado as credenciais da Amazon, que são o seguinte. Lá no painel, a gente cria um usuário, uns tokens lá, que são usados aqui pelo desktop de desenvolvimento, para fazer a conexão entre o nosso projeto aqui, o nosso produto, e o visual, e a Amazon, na verdade. Se você não configurou isso, e eu não falei nada sobre isso ainda, então não vai funcionar. Por isso, eu recomendo que você veja essa aula até o final. Na próxima aula, eu vou explicar como configurar isso. Aí você pode pegar o código-fonte desse projeto, que eu vou disponibilizar no GitHub, ou fazer também a aula de novo, e fazer funcionar. Mas, por enquanto, se você não configurou isso, e se você não configurou, não vai funcionar. Mas vamos seguir aqui, depois a gente configura isso. É só uma ilustração por enquanto. Agora, eu enviei a mensagem. Vou voltar aqui no painel, nas filas, e eu posso ver que tem uma mensagem disponível. E agora é o momento interessante da gente saber o que são essas duas colunas. Mensagem disponível quer dizer que qualquer consumidor agora pode pegar essa mensagem. Então, quando eu executar o consumidor, ele vai pegar essa mensagem e essa mensagem vai entrar em flight, ou seja, a mensagem vai entrar no modo em que está ocupada. A mensagem não pode ser pega mais por outro fornecedor. Isso porque esse consumidor que a gente criou ali, quando está rodando no Lambda, pode ser instanciado várias vezes. Pode ter 200 instâncias do mesmo projeto rodando lá, do consumidor pegando várias mensagens aqui na fila.
mas o SQS garante que a mensagem seja entregue para uma entidade e não seja entregue para outra, porque senão duplica as mensagens. Existem umas variantes disso aqui, umas nuances que a gente vai ver mais para frente, mas dá para entender que basicamente uma mensagem é entregue para um processador só, um client que vai fazer o processamento, uma instância de client. Então, por isso, ela entra em flight, que quer dizer que ela está sendo processada, e caso passe de um tempo de processamento, a própria fila devolve ela para que seja processado por outro processo. Isso acontece porque se um processo começa a fazer o processamento de uma mensagem e trava, dá um exception, qualquer coisa assim, essa fila vai voltar para ser processada por um outro depois. Então, esse é o conceito básico de SQS. Uma fila tem dois estados da mensagem. O disponível, onde se pega a mensagem, o flight, onde ela está ocupada, está ali reservada já. E caso essa entidade que reservou não a delete da fila, ela volta para a fila para que outro a pegue. Então, a gente vai pegar ela aqui agora pelo nosso consumidor, eu vou definir ele aqui como projeto principal, e a gente vai pegar essa mensagem aqui. Mas a gente vai pegar e não vai deletar ela, significa que ela vai ser reservada para a gente, mas ela não vai ser removida da fila. Então, se uma outra instância desse mesmo produto for executado aqui posteriormente, ele pode pegar a mesma mensagem de novo e processar, porque se a gente não deletou, provavelmente é porque a gente não processou com sucesso. Aqui tem messages e dentro de messages tem a mensagem nossa aqui, ó. E aqui agora, se a gente volta no painel, como eu disse, a mensagem entra em flight, ou seja, ela está sendo processada. Então, agora se eu executar novamente o nosso consumidor, ele não vai conseguir pegar aquela mensagem porque ela não está disponível mais para pegar por enquanto. Olha só. Aliás, já disponibilizou. O tempo ali é bastante curto. Deixa eu executar de novo aqui para ver. Aqui. Agora não está disponível, está em flight. O tempo, o timeout ali está de 30 segundos, tá? Então, por isso que às vezes acontece de cair de volta aqui rapidão. Esse tempo é esse tempo aqui, ó. Quando a gente vem em more, aqui tá aqui, ó, visibility timeout. Ou seja, esse é o tempo de processamento. Isso aqui a gente vai ver que é interessante a gente definir baseado no tempo que a gente acredita que vai ser o tempo gasto para o processamento da mensagem. Por exemplo, se a sua Lambda leva 2 minutos para processar uma mensagem, porque ela precisa consultar API, essas coisas, então tem que pôr pelo menos uns 2 minutos e meio, 3 minutos aqui. Porque senão você está processando uma mensagem, ainda não acabou o processamento, ela volta para a fila e uma outra Lambda pega ela. Então é importante que a gente configure isso aqui de acordo. A gente vai ver isso aqui com calma depois, tá? A gente configura isso aqui de acordo para que a mensagem não volte para a fila. Mas mesmo se você estiver lá dentro do processamento e você vê que o processo aqui, por exemplo, ele está consumindo uma API, está fazendo processo, e ele aqui no consumidor, e ele tem essa mensagem na mão e vê que vai demorar mais tempo, ele pode pegar essa mensagem e solicitar que o SQS aumente o tempo de delay de visibilidade dela. Está 30 segundos lá. Ele pode particular essa mensagem e dizer, olha, essa mensagem está demorando para processar, aumente mais 30 segundos, aumente mais 1 minuto. Ele pode, dá para fazer isso aqui de forma programática, tá? A gente vai ver isso aqui na aula que a gente falar especificamente de SQS. Essa abordagem aqui é bastante simples para a gente entender o processo todo. E de acordo com o processo, a gente recebe aqui no response várias mensagens. Olha só. Vou fazer um for each aqui. Mensagem em response messages, é porque é uma lista de mensagens. E aí a gente pode navegar nas mensagens aqui e eu vou fazer uma apresentação no console da mensagem aqui, .messageBody, que é o conteúdo da mensagem. Opa, aqui é o ponto body só, né? Quando a gente envia a message body, quando recebe a sua body. E aqui, quando eu faço isso, eu mostro no console essa mensagem e depois eu quero deletar ela, porque senão ela vai ficar voltando para a fila o tempo todo. E caso, suponhamos que eu já tenha processado, que isso aqui seja o processamento que eu preciso executar, aqui agora eu posso chamar o client.deleteMessage e aqui no deleteMessage eu vou passar a URL, são 2 parâmetros obrigatórios aqui, e eu vou passar o identificador da mensagem aqui,
mensagem, está em português, que é para que ele consiga fazer a exclusão da mensagem, né? Deixa eu minimizar aqui. Isso aqui, inclusive, precisa esperar também. Tá? Então, agora ele faz a exclusão. Esse é o fluxo completo. Recebi uma mensagem, processei a mensagem, excluí a mensagem aqui no final. Esse é o fluxo completo que a gente faz quando a gente está desenvolvendo um aplicativo que vai rodar no Kubernetes, vai rodar no servidor EC2 ou em qualquer outro servidor. Quando a gente trabalha com Lambda, existe uma abstração maior desse conceito, mas eu preciso mostrar que isso aqui precisa ser feito porque o Lambda ele é mais simplificado. Ele não precisa fazer esse delete aqui, ele não precisa fazer esse request. Ele tem um método que entra direto por evento e se deu sucesso ele já deleta sozinho. Mas é importante que a gente saiba que precisa ser feito esses processos aqui, porque não é só de Lambda que a gente vive, né? Então, esse é o fluxo completo. Quando eu executo agora a aplicação, olha só como acontece, como é o esperado. Ele pega a mensagem da fila, processa a mensagem, mostrando ali no console, e depois remove a mensagem da fila. Meu console está aqui. Pegou, mostrou, removeu. Se eu volto agora, aqui nas filas, a ideia é que essa mensagem não esteja mais aqui. Mas acontece que quando você atualiza, como essas mensagens ficam em pelo menos 3 servidores distribuídos, é comum que você atualize e ela apareça e depois atualize e desapareça. Então, às vezes tem que esperar um pouquinho para ver a verdade. Não existe nenhuma mensagem na fila mais, porque de fato ela foi deletada e quando eu executo aqui agora o consumidor, ele não consegue encontrar mais nada, porque de fato não tem nada mesmo. Normalmente, esse bloco de código aqui fica dentro de um while, fica rodando o tempo todo, fica consumindo ali eternamente mensagens para que sejam processadas. Então, assim que a gente posta uma mensagem na fila, ela é apresentada aqui. Vamos ver isso funcionando? While true. E a gente já viu como enviar mensagens pelo nosso próprio fornecedor aqui, né? Mas vamos ver como enviar mensagens lá pelo console também. Eu executei a aplicação, ela está aqui aguardando mensagens, tá? Agora a gente vem aqui, seleciona a nossa fila, vem aqui em Send and Receive Message, porque a gente pode receber por aqui também. Aqui tem um campo que a gente digita o texto e clica em enviar. Olha como é rápido, já chegou a mensagem lá. Então, basicamente é assim, enviou a mensagem, chegou a mensagem na hora. A gente está conseguindo fazer o fluxo todo que está proposto aqui nesse diagrama. Tem um fornecedor que entrega a mensagem e tem um consumidor que consome a mensagem. Agora é importante que a gente saiba do seguinte, SQS só pode ter um consumidor, ou pelo menos um consumidor do mesmo tipo. Pode ter várias instâncias. Eu criei um projeto chamado consumidor. Esse consumidor consome essa fila em particular e é só ele que consome essa fila. Suponhamos que você tenha um projeto, um pedido que foi enviado por um carrinho de compras e tem ali o primeiro bloquinho ali do Lambda que é o calcula frete, calcula alguma coisa ali. Esse é o único bloquinho que pode pegar essa mensagem do SQS. Não pode ter 2 bloquinhos diferentes pegando essa mensagem, porque senão vai ficar confuso. A mensagem que era para um vai para outro. Então, por isso, SQS pode ter vários emissores, vários fornecedores, mas receptor de mensagem é sempre um único. SQS só existe um receptor de mensagem. Quando a gente começar a trabalhar aqui no nosso diagrama, isso vai ficar bastante claro na prática. Mas tenha isso em mente, que quando a gente fala de SQS, a gente tem só um receptor. Mas esse receptor pode ter várias instâncias. Então, a gente tem o consumidor aqui que pode ter 200 instâncias de consumidor rodando, não tem problema nenhum. Mas desde que ele seja de um tipo único, tá ok? Na próxima aula, a gente vai ver como configurar aqui o nosso ambiente de desenvolvimento para trabalhar, para se conectar com a AWS. E até eu vou falar rapidamente ali de como se cria uma conta e aí depois a gente começa criando essa API, criando os projetos, as tabelas de dados aqui e assim por diante. Então, até a próxima aula. Um abraço.